Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade, né, aos nossos vídeos da parte de mecanismos. Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre a parte de dilatação térmica, né, com base justamente em uma situação problema. Né, essa aqui é a situação. Uma peça de aço liga foi usinada e o seu diâmetro principal ficou com 80,005, né, ou seja, 5 milésimos de milímetro, sendo essa medida realizada na temperatura de 25 graus Celsius. Essa peça em uso atinge a temperatura de 65 graus Celsius e a sua medida principal vai para 80,013 milímetros, né? Então, o que é que a gente tem aqui de indicação? Valor no que diz respeito à dimensão inicial, 80,005. Valor no que diz respeito em sua dimensão final, 80,013. E aqui a gente tem temperatura inicial 25 graus Celsius e temperatura final 65 graus Celsius. Né? Então a peça, quando ela foi fabricada, ela estava com a dimensão de 80,005 e ao ser utilizada, já que a condição ambiente de uso dela é 65 graus Celsius, ela teve uma dilatação linear, né? Então ela foi para 80,013. E aí no decorrer da questão a gente tem, né, a pergunta, né, qual o coeficiente de dilatação do material de fabricação da peça, né? Então o coeficiente vai ser justamente a relação de variação proporcional que ele vai ter com base na mudança a cada grau Celsius, né, para mais ou para menos. Né? E aí nesse caso é um valor que ele é específico de cada material e leva em consideração justamente essa parte da agitação molecular ou da contração molecular, levando em consideração aquecimento ou resfriamento. Né? Então nosso objetivo aqui é justamente identificar esse coeficiente. Bom, então, nesse caso aí, a relação da fórmula, né, no que diz respeito à dilatação linear, né, ela vai ser justamente igual ao comprimento inicial, né, o L0, multiplicado pelo coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Né. Então, nesse caso aqui, a gente já tem a relação de variação do comprimento linear da peça, né, já que a gente já sabe qual o valor final, já sabe qual o valor inicial dela. A gente já tem o comprimento inicial, a gente precisa identificar o coeficiente de dilatação térmica e a gente também já tem a variação de temperatura. Então, nesse caso, o que a gente está precisando identificar é justamente o alfa. Né? A variação do comprimento a gente já tem, que é 80,013 menos 80,005. A variação de temperatura a gente também já tem, 65 graus Celsius menos 25 graus Celsius. Né? Então, resumindo aqui, 80,013 menos 80,005, né, vai dar igual a 0,008. E a variação de temperatura, 65 menos 25 graus Celsius, a gente vai ter aqui igual a 40 graus Celsius. Né? E aí a gente continua tentando identificar aqui o alfa. Né? Então, rearranjando a fórmula, a gente vai ter o coeficiente de dilatação térmica vai ser justamente a variação de comprimento dividido pelo comprimento inicial multiplicado pela variação de temperatura. Né? Então, fazendo esse cálculo, a gente vai ter justamente, no caso aqui, referente a o valor inicial, né, o comprimento inicial vezes a temperatura, 80,005 vezes 40 vai dar 3.200,2. E no caso agora, pegando 0,008 e dividindo por esse valor, a gente vai ter, né, 0,00, né, 00025, né? O que também a gente pode estar deixando em notação científica, né? Que aí acaba ficando mais fácil a identificação, né? 2,5 vezes 10 elevado a menos 6. E detalhe, né? E no caso, como é o coeficiente de dilatação térmica, né? O coeficiente de dilatação linear, né? Com base na variação térmica, ele vai ficar com essa relação, né, de unidade. E aí está só um comparativo, né? Exemplo com outros materiais, né? Que já tem o coeficiente estabelecido, né? Como do cobre e do diamante. Né? Então aí a gente já sabe, a gente identificou qual o coeficiente de dilatação desse aço liga aí específico, né? O qual está na nossa situação problema, ok? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade, né, a questão da análise de gases no que diz respeito à lei de Gay-Lussac, né? A gente já fez o último vídeo falando sobre questão de volume, né, aí para um gás ideal. Né, e agora a gente vai estar falando sobre pressão, né? Então, na nossa situação problema, a gente vai justamente querer identificar a pressão
com base na variação ou da temperatura, né, ou do volume, né? A gente pode também fazer uma relação com as três variáveis, né, volume, temperatura e pressão. Né? Nesse caso aqui, a gente vai tomar como base, mesma consideração, né, um cilindro, né, o qual ele vai ter aí um determinado aumento de temperatura, né, ou volume, como a gente vai ter querendo saber a pressão, e nesse caso utilizar a relação da lei de Gay-Lussac, né, aí para um gás ideal, onde a gente vai ter pressão 1 sobre T1 é igual a pressão 2 sobre T2, né, T entenda-se aí temperatura. Né? Então nesse caso aqui a gente tem o volume do cilindro, 0,75 metros cúbicos, né, de um gás com 5 bar de pressão e 20 graus Celsius. Né? Só que aí no caso, como a gente vai querer saber a pressão, né, a gente pode utilizar apenas a relação de temperatura. Né? Então nesse caso aqui o volume, para saber a pressão, ela não vai ter tanta importância. Né? Então nesse caso aqui a gente vai estar trabalhando apenas com pressão e temperatura. Né? Mas aí a gente poderia também considerar para a questão a variação do volume, já que a gente vai ter o aumento da temperatura. Né? Como a gente viu na questão anterior, a gente pode calcular também, mas aí no caso a gente vai focar só na pressão, tá bom? Então nesse caso, qual será a pressão com a temperatura de 45 graus Celsius, levando em consideração que o cilindro 1 está com um gás com 5 bar de pressão e 20 graus Celsius. Né? Então a temperatura subiu, a gente sabe que aumenta o volume e aumenta a pressão. O volume a gente já viu como calcular, a gente vai verificar agora a pressão, né, que no caso aí a relação da fórmula matemática não muda, a pressão 2 vai ser igual a pressão 1, multiplicado pela divisão da temperatura 2 pela temperatura 1. Né? Então nesse caso aí a gente vai ter 5 bar multiplicado por, aqui ficou errado, aqui não é bar. Né? Aqui está bar, mas a unidade não é bar, aqui é relativo à temperatura, né? Ou seja, graus Celsius. Né? Então a gente vai ter 45 graus Celsius dividido por 20 graus Celsius. Que aí nesse caso aí vai dar 2,25, então a gente vai ter 5 bar multiplicado por 2,25, né? E vai dar a relação de pressão de 11,25 bar. Né? Então nesse caso aqui a gente sabe que vai ter expansão do volume, consequentemente aqui a gente vai ter uma relação de pressão maior. Né? E nesse caso a pressão, ela já está aqui indicada, 11,25 bar, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar iniciando aula sobre a parte de codificação de rolamentos, né? Então a gente vai fazer uma série de vídeos aí falando sobre características com base nas codificações de rolamentos, né? Rolamento que é um elemento de máquina tão comum, né? E tão peculiar, né? No que diz respeito a seu funcionamento, já que o mesmo é a junção de alguns elementos mecânicos, né? Como a carcaça externa, interna, a blindagem, o elemento rolante. Enfim, né, ele tem essa peculiaridade de ter essa junção aí para o seu funcionamento. Né? Então a gente vai analisar a característica do rolamento 6203. Né? Esse rolamento com base na norma DIN 625, né, -1, né, ele já se caracteriza como um rolamento de esferas. Né? Então o rolamento, por ser padronizado, ele segue a referência no que diz respeito às suas características de dimensão. Voltada à sua construção. Né? Então a gente tem as características principais, né, de construção, né, que levam em consideração o diâmetro do furo, o diâmetro externo do rolamento, a espessura do mesmo, né? Esses três aí já são dados bem importantes. Característica de diâmetro, né, do que diz respeito à base de alojamento da esfera, né, a parte externa também de alojamento da esfera e o raio interno, né, do rolamento. Né? Então, com base no 6203, as dimensões do mesmo são justamente essas aqui indicadas. Né? Então, o furo menor dele 17 milímetros, o diâmetro externo dele 40 milímetros, a espessura 12 milímetros, e aqui a gente tem características no que diz respeito à construção do mesmo, né? Como raio mínimo, raio máximo, né, permitido. Né? Então, no caso aí, ele tem 0,6 né, milímetros de raio. Né? Característica da distância entre o alojamento do elemento rolante, né? Aí também indicado, né? Tanto e o valor máximo e valor mínimo também de característica da parte externa do alojamento do elemento rolante. Né? Então, são essas informações aqui no que diz respeito ao dimensionamento do rolamento 6203. Então, para cada rolamento a gente vai estar
fazendo aí identificação no que diz respeito às suas características, né? Um ponto importante na codificação, né, dele é justamente esse 6 aqui, que representa aquele enrolamento rígido de esferas, né? Os outros valores, aqui o 203, ele tem suas características, mas elas vão refletir aonde? Elas vão refletir na parte de dimensionamento, né? Então, por isso que a gente está trazendo já essas características específicas, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!